contratar um videomaker pra quê se eu posto e ninguém nem comenta? Porque Talvez seja por isso, né? ele tá esperando postar e o conteúdo viralizar. E presta atenção, você que é empreendedor, o seu conteúdo não tem que viralizar. Você tem que vender. Verdade. Tem que criar um caminho pra vender. Então não importa se você postou e tem 3 curtidas. Fala galera, meu nome é Caio Aragão e esse é o Papo de Limpeza, um podcast que une empreendedorismo, histórias motivadoras, histórias cristãs, onde nós trazemos uma motivação a mais para você sobre o ramo, né? Vários ramos diferentes, principalmente nos produtos de limpeza. Eu tô aqui dentro da minha fábrica, eu abri as portas da minha fábrica para trazer uma estrutura de podcast e aqui eu recebo pessoas que vão trazer histórias, contar um pouquinho da vida dela empreendedora. E hoje, não diferente, eu tô aqui com o Wellington Marques Abreu. O Wellington Marques Abreu é cristão, empreendedor, líder e especialista em marketing digital, com atuação focada em anúncios online, geração de clientes e crescimento estratégico para empresas, profissionais e igrejas. Seja muito bem-vindo, Wellington. Caio, obrigadão, obrigado pelo convite, obrigado à equipe aí pela restrição, tá? Deus abençoe e parabéns pelo projeto, né? É isso aí. Com certeza que é o início de um projeto poderoso em Deus aí, que você possa abençoar muitas famílias e empreendedores. Amém, amém. Que legal. E Wellington, deixa eu perguntar um pouco pra você, né? Eu vi aqui na sua história que você é casado, é pai de 2 filhos, né? Tem uma empresa de marketing digital, serve lá na igreja. Conta um pouquinho da sua história, dessa sua trajetória ali do começo. É isso aí. Casado já há 13 anos, né? Olha só. 13 anos já com a Tainá, estamos há 14 anos juntos, temos o Davi e a Maria Eduardo. O Davi tem 11 anos, a Duda tem 6 aninhos. E a gente serve na igreja, eu tô na igreja desde os 16, minha esposa desde criança, né? Ela costuma falar que nasceu no berço evangélico. Legal. E eu brinco da ideia do berço evangélico. Que berço evangélico é esse? Mas sempre um lar cristão, cresceu na dança, ministrando, adorando. E eu cheguei lá no final da adolescência, né? Perto da fase adulta, 16 para 17 anos ali. E o Senhor me chamou. Comecei a aprender o que era música, o que era louvor. Eu peguei um instrumento velho que estava lá parado em casa, um violão. Coloquei as cordas. Com uma semana depois eu estava começando a tocar já. Que legal. Então assim, eu sempre aprendi as coisas muito rápidas, né? E o Senhor foi nos ensinando muito. A partir daí, enfim, casamos rapidamente, com 1 ano de namoro já casamos. Qual é a igreja que você serve, Nós perdão? servimos na Igreja Apostólica Nova Terra do Apóstolo Josué. Nova Terra, Apóstolo Nova Josué. Queremos você aqui, Apóstolo Josué. O Apóstolo Josué é um Legal. cara, assim, o conhecimento, assim, o nível de conhecimento do Apóstolo Josué é surreal. A gente tem um privilégio muito grande de ter ele como pastor, né? Como Amém. mentor, como apóstolo. Enfim, então a nossa história basicamente é essa. Conheci o marketing digital um pouco antes da pandemia, né? Uns 2 anos antes da pandemia. Eu joguei futebol também, né? Pulei um pouquinho essa parte, mas eu joguei futebol até os meus 18 anos, né? Legal. Profissionalmente? Profissionalmente, Que legal. E o Senhor me chamou de uma forma, assim, diferente, né? Num acampamento de jovens. Como eu falei, cheguei na igreja com 16 anos, então comecei a aprender o que era igreja, o que era evangelho, e o Senhor começou a colocar desejos no meu coração. Nossa, que E aí aquele desejo, aquela vontade de me tornar um jogador profissional começou a diminuir. E aí eu comecei a entrar numa crise existencial ali, né, do que Deus queria fazer comigo. Eu já jogava profissionalmente, tinha um contrato assinado, eu recebia salário, cheguei a viajar para vários lugares, joguei a 2ª divisão do Campeonato Paranaense, né, jogava aqui no Barueri. O clube foi vendido, foi para Presidente Prudente, depois voltou para Barueri, eu tinha contato com eles. E aí, em um certo momento, Deus me chamou no acampamento de jovens, com 18 anos mais ou menos, falando que tinha um chamado e que era para eu confiar, porque ele teria um tempo de honra para nós. Eu entreguei tudo, né? Depois do tempo casei, vieram os filhos, vieram os trabalhos, veio o marketing digital, e aí eu comecei a entender um propósito muito poderoso no marketing digital, que é conseguir unir a fé, a igreja, né? Todo o aprendizado e o ensinamento de Jesus, melhor dizendo, né? Com a parte digital. Entendi. Porque a igreja sempre negligenciou muitas coisas, né? Por exemplo, lá atrás foi a TV, o rádio era do diabo, né? O futebol era do diabo. Então, tantas coisas que a igreja foi entregando pro diabo e eu comecei a entender que, poxa, a internet não é do diabo. Eu preciso mudar isso. A gente pode, poxa, se posicionar de uma forma verdadeira, transparente, alcançar pessoas. E aí eu comecei a entender o que era o tráfego pago, né? E aí eu falei, Isso em poxa, que ano? isso mais ou menos 2018. 2018. Tava ainda 19, mais ou ali menos o ali. tráfego pago e tal. Aí eu comecei a fazer alguns testes, né? A gente tinha um negócio vendia fraldas, né?
E aí a gente começou a testar algumas coisas. É isso que eu ia perguntar pra você, só desculpa te cortar, mas antes você já tinha um negócio, você trabalhava com o quê ali depois do futebol? Depois que eu larguei o futebol, eu comecei a Era trabalhar só futebol, vendas. só trabalhava Era só com futebol. porque eu Entendi. era contratado. Era Né? contratado, e depois começou a trabalhar com vendas. Já comecei a vender perfumes. Ah. Depois a gente montou Depois de um tempo a gente montou uma escolinha de futebol. Ah, legal, Eu mas sou- sempre trabalho nessa empreendendo área, assim. Sempre empreendendo. Eu não consegui. Eu tentei uma vez trabalhar CLT e aí fiquei menos de um mês. Não deu certo, eu não conseguia ficar sentado na cadeira durante 6, 8 horas. É difícil. Era uma empresa que prestava um serviço para uma marca de celulares muito famosa, né? Naquela época tinha muita ligação para fazer suporte. Ah, Então a pessoa não conseguia fazer uma configuração de Wi-Fi, por exemplo, ou de Bluetooth. Ela ligava no suporte da empresa para pedir socorro. Né? Parece bobo hoje, mas lá atrás não é. Então, assim, a gente sempre foi empreendendo. A minha esposa trabalhou em algumas empresas, mas eu sempre fui empreendendo. Trabalhei com vendas, enfim. Mudei da parte de perfume, fui para a área do futebol, mas também envolve um pouquinho da venda, do sonho, do projeto, né? A empresa quebrou, montamos uma loja de fraldas, e aí foi onde eu comecei a testar os anúncios online, o tráfego pago. entendi. Aí na loja de fraldas, que ali foi você começando a fazer tráfego, partir mais para a área do marketing digital. Ali Isso. unindo, que daí basicamente você queria unir o seu propósito com o seu profissional. Sim. Né? A parte do propósito, ela vem um pouco mais pra frente. Né? Ah, Mas legal. lá atrás, eu consegui perceber que através da internet eu conseguiria alcançar muitas pessoas. Então tinha aqueles grupos de marketplace, Sim. né, do Facebook, que dava muito certo. Assim, era absurdo. Só que também foi toda uma estratégia de marketing do Facebook conseguir dar resultado através dali para depois vir com o tráfego pago. Porque já tinha tráfego pago, mas era muito fraco. Tinha o Google AdSense lá atrás, né, que é o Google Ads hoje, mas o Meta, né, que é a empresa dona do Facebook e Instagram, tinha os grupos de Facebook. Marketplace funcionava muito bem. Então você colocava lá um produto, por exemplo, de limpeza, você conseguia vender em pouco tempo. Você colocava caixas e você vendia absurdamente. Tinha muita gente. Você colocava para retirar no local, as pessoas iam igual malucas Você lá. chegou a vender assim? Cheguei dessa a vender maneira? bastante. Fralda assim, mesmo? fraldas, e depois a gente começou a trabalhar com lenço umedecido. Lenço umedecido. De fábrica, né? Oh, legal. Tinha as fábricas que, ao invés de descartar a mercadoria, por algum erro no lote, eles colocavam naquela embalagem mais baratinha, Ah, e sabe? vendia. E Sei. vendia mais barato pra gente, que repassava pro consumidor Era final. até aquela bastante, né? Que era, acho que era Isso. transparente a embalagem. Transparentezinha a tudo. embalagem. Que legal. Tem até hoje, algumas pessoas trabalham, a gente vende bem pouco hoje, mas naquela época a gente colocava um anúncio no Marketplace, ou num grupo, por exemplo, do Tabuão, grupo de Carapicuíba, Barueri, e as pessoas, elas chamavam no WhatsApp, cara, malucas pra comprar. Ah. Dava muito certo. Depois de um tempo, começou a não ter mais retorno. E você ainda tem, mas não tem mais essa loja. Não tenho mais. Ah, também porque, né, hoje não dá tanto retorno assim os não grupos dá do mais. Facebook, né? Porque foram difundindo mais redes sociais. Depois os e grupos tal. vieram, os grupos de WhatsApp, Sim, sim. as pessoas divulgam ali, mas, por exemplo, é muita gente querendo vender. Então você tem um grupo com 500 pessoas que 400 vendem. Porque ninguém conhecia, né? Basicamente ninguém assim. conhecia. Que ano que foi isso? Você lembra? Cara, os grupos de Facebook aí, provavelmente 2018. 18, 19. Aí de 2020 veio a pandemia, né? Então, assim, 2018, 2019, até um pouquinho antes, bombava muito. Depois já não começou a... 18, 19 ele bombou. É interessante isso que o Eli tá falando, porque 18, 19, a gente tá falando aí de 6 anos atrás, né? Mais, um pouquinho, sei lá, 7, 8 anos atrás. Cara, o antigamente nosso é 8 anos atrás. É muito recente, né? O antigamente é muito recente hoje em dia. Se a gente pensar, perguntar pro meu pai, perguntar pros nossos pais, pessoas mais velhas, elas falam, pô, antigamente, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, as coisas se evoluem muito rápido, né? Muito agressivo rápido. hoje, né, cara? É por isso que a gente precisa, né, se adaptar a esse novo tempo. E esse novo tempo é querendo ou não, o marketing digital, né? Todo mundo tá no digital. E aí, depois que você saiu, parou com a loja de fraldas, tudo e tal, você se dedicou a uma agência de marketing digital mesmo. Na verdade, nós não criamos uma agência, né? Eu me especializei em tráfego pago, entendi ali a necessidade, né? Hoje você tem muitas agências e muitas boas agências e más agências, assim como tem muitos bons gestores de tráfego e maus gestores, mas eu comecei a perceber algo que as pessoas queriam muito. O brasileiro tem isso, né? Ele quer algo da noite pro dia. Então, quando você faz uma entrevista com alguém, ou você quer fazer uma reunião com um cliente, um potencial cliente, eu faço perguntas para ele. E aí, quando eu pergunto para ele algumas coisas, ele fala assim, não, eu quero vender. Então, assim, mas qual é o caminho? Não, eu preciso vender agora. Porque ele não tem tempo para organizar as coisas. Então, através do tráfego pago, eu conseguiria já ter um alcance absurdo rapidamente,
né? Alcançar muita gente, gerar demanda para esse cliente, para ele conseguir entender que é possível. Então a gente vê qual é o caminho, né, que ele vende, né? Por exemplo, o canal de vendas. No Brasil, o WhatsApp. Então, assim, fortemente o WhatsApp. Depois vem o direct do Instagram. Então a gente faz as campanhas para o cliente, direcionando para E o tráfego pago funciona para qualquer negócio? qualquer negócio. Qualquer negócio. Você tem canais também de divulgação que você pode divulgar pelo Google, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok. Mas o mais forte hoje em dia é Google e também o Instagram e Facebook, né? O Meta Ads. Por exemplo, agora com as IAs, o comportamento do usuário está mudando muito. Então as pessoas pegam seus celulares e elas usam o ChatGPT, ou Gemini, ou Cloud AI, ou qualquer outra IA como se fosse um parceiro mesmo, um amigo, um médico, um terapeuta, um consultor que ele pesquisa de uma forma diferenciada do que era há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. E, antigamente, de novo. De Antigamente, novo. 2 anos atrás não tinha IA. Nossa, é uma loucura. Imagina, né? Tipo assim, hoje a gente... Qualquer coisa que a gente faz, pesquisa no ChatGPT, um Cloud, né? Essas inteligências artificiais, todo dia tem uma nova surgindo. E, assim, se a gente pensar há 2 anos atrás, isso não tinha. O Isso foco não das existia. pessoas era Google Ads, era Google, né? Era Google, né? Você ia pro Google e pesquisava. Então, o celular de todo mundo tinha ali o aplicativo do Google fácil. Era igual você, o WhatsApp, o Google, o telefone, a mensagem, era aquilo ali na cara do Gol, né? Hoje você tem o ChatGPT ali já. Verdade. Ou outra IA. Então você vai lá e pesquisa. Então o comportamento das pessoas mudou. Mas até tipo 1 ano, 2 anos atrás, as pessoas iam muito fortemente. Tinha um dado que dizia que 90% das buscas eram feitas no Google, no Brasil. 90%. Ou seja, 9 em 10 pessoas iam para o Google pesquisar alguma coisa. Daí a importância do comerciante, da empresa, estar bem posicionada no digital. Que legal. E hoje você tem clientes que você faz o tráfego, faz a gestão de tráfego para esses clientes. Sim. Quantos clientes você tem mais ou menos, sabe? Hoje a gente trabalha com mais ou menos uns 6 a 7 clientes. Que legal, hoje. que legal. Porque eu não consigo atender tantas pessoas, porque eu não trabalho como agência. Então hoje você vai ter agências que trabalham com um ticket menor, que cobram um valor bem baixinho, mas você vai ver esse cara uma vez por mês. Entendi. Entendeu? Eu trabalho com poucos porque eu consigo ter um relacionamento mais próximo. Tem um relacionamento mais próximo, legal. É que, assim, a gente vê, né? Tem até uma pergunta aqui, ó. Como a empresa pequena pode competir com grandes concorrentes nas redes sociais, né? Assim, desculpa só responder, mas na minha visão, assim, é difícil, realmente tem muita gente, só que, cara, não tem muita gente que faz, mas não é todo mundo que usa o tráfego pago hoje em dia. Não é. Às vezes a gente vive dentro de uma bolha, fala, pô, você não usa tráfego pago ainda, mas, tipo assim, muita pessoa ainda não usa. Tô errado, Wellington? Não tá errado. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que a maioria das empresas e negócios não tem nenhuma forma de divulgação. Assim, não precisa ser o tráfego pago, ele não faz nem panfletagem. Caramba. Entendeu? Porque assim, quando você vai montar um negócio, você se preocupa em várias coisas. É verdade. O seu estoque, como você vai divulgar a sua marca, Contratar você contrata um carro de som. Pode parecer besteira, pode parecer antigo, mas ainda funciona o carro de som. Faz barulho, né? As pessoas param para ouvir o que estão falando. A panfletagem também ajuda. Só que o tráfego pago é muito violento. Então, por exemplo, se você pega R$250, você compra quantos panfletos? 5.000 panfletos, mais ou menos. Você vai lá numa gráfica, ele vai te cobrar R$250, R$300, 5.000 panfletos. Com o tráfego pago, eu posso fazer uma campanha de panfletagem digital e alcançar 5.000 pessoas com R$6, R$7. Nossa, então... Com R$10. Caramba. Então a mesma quantidade de pessoas com panfletagem, você alcança com que seria R$250 trabalho, você alcança com R$6, R$7. A diferença no tráfego pago eu consigo falar com pessoas, por exemplo, com mulheres de 25 a 45 anos. Então vamos supor que eu quero montar uma clínica estética, beleza? E aí eu quero falar, quem é o meu público-alvo? São mulheres. Qual a idade das mulheres? Wellington, de 25 a 45 anos, de 25 a 50 anos. Beleza. Onde essas mulheres moram? Elas moram na região do Tabuão, na região do Pirajussara. Muitas pessoas vêm do Embu. Eu tenho clientes do Butantã. Então, beleza, eu faço um mapeamento dessas pessoas e eu vou anunciar na região forte dessa mulher, dessa cliente. Entendeu? Então, eu coloco a idade, coloco a área, consigo colocar os interesses que essas pessoas têm, os comportamentos delas, se elas gostam de viajar, se elas não gostam de viajar. Então, o tráfego pago tem esse diferencial. Numa panfletagem comum, você vai sair na rua fazendo o quê? De casa em casa. É verdade. Entendeu? Não dá pra você saber quem é o público-alvo. E se você conseguir identificar o seu público-alvo, você vai demorar muito tempo para entregar o panfleto.
Ah, não, só vou entregar para mulheres de mais ou menos 25 a 50 anos. Imagina alguém entregando panfleto assim. É verdade. Então, vai demorar muito tempo. No tráfego pago, não. Eu consigo ser mais assertivo e mais rápido. Obviamente, existem campanhas com objetivos diferentes. Então, uma campanha de panfletagem digital, que a gente chama, é uma campanha de alcance. Ou seja, eu alcanço muita gente, mas também eu tenho pouca gente qualificada. Aí eu tenho campanhas de engajamento, de vendas. O que seriam pessoas qualificadas, assim, pra Pessoas qualificadas são pessoas mais próximas do objetivo do cliente. entendi. Então, por exemplo, a maioria das pessoas quer vender. Então, o que é uma pessoa qualificada? Uma pessoa que está perto da compra. Então, a maneira como eu me comunico com essa pessoa, através de um panfleto, de uma imagem, através de um vídeo, eu consigo trazer essa pessoa mais qualificada para o time comercial do meu cliente para ele poder vender. E hoje na sua empresa, você faz a gestão de tráfego, você faz captação também? Toda a parte de estruturação, de roteiro de conteúdo, tanto para o Instagram, Facebook, outra rede social, a parte de Google, pode parecer besteira, mas muitas empresas não têm um perfil no Google. E é de graça, né, fazer? É de graça. É de graça. O perfil no Google, você vai lá, tem uma dica para você que tá vendo aí. Entra aí no Google, coloca assim, como criar a minha empresa no Google. Ou não, põe no chat GPT. No chat GPT é até melhor. Você fala assim, ó, estou criando a minha empresa, aí você coloca o seu nicho. Isso. Certo? Estou criando a minha empresa do nicho tal. Produto de limpeza. Preciso que você organize para mim tudo que é necessário para criar um perfil no Google Meu Negócio. Né? Ou no Google Empresas. Aí ele vai direcionar para você tudo que precisa. Descrição, o título sugerido para o seu negócio, o tamanho da descrição, as fotos que você vai precisar ter, tudo que precisa ter. É como se fosse uma rede social, um Instagram, no Google. Que legal. Só que as pessoas não sabem que existe. Não sabem, né? Entendeu? E é assim, muito bom, porque muitas pessoas estão no Google, né? Inclusive no podcast passado, né? A gente falou aqui com o Quesada, e ele falou que, tipo assim, às vezes o empreendedor, ele fica preso nisso, muito no operacional. Exato. Então ele tem que contratar, ele tem que demitir, né? Assim, quando o cara tá começando, e é assim mesmo. Contrata, demite, faz RH, faz precificação, faz produto de limpeza, no caso, então faz um monte de coisa. E às vezes o marketing, ele deixa por último, sendo que o marketing deve ser a primeira coisa. O marketing, na verdade, é a primeira coisa, a última coisa a ser pensada, a primeira coisa a ser cortada. Que legal. A primeira coisa a ser Tô com um problema na empresa, ele corta o marketing. Vou cortar Só já que o essa gestão de tráfego, eu não vejo retorno. Geralmente é isso. Assim, né? Mas só que é isso que tá gerando lead pro teu negócio. É verdade. Então, por exemplo, o que é muito maluco, né? O brasileiro tem esse negócio de ter medo. Muitos pequenos empreendedores, né? Os grandes empresários já entenderam o jogo. Mas o pequeno empreendedor, ele tem medo de investir, por exemplo, R$20 por dia no tráfego pago. Poxa, dá R$600 no mês. Aí você para pra pensar e fala, poxa, como que é a tua empresa, você abriu a tua empresa com quantos mil reais? Aí o cara fala, 20, 30 mil reais, 50 mil reais, beleza. O teu estoque aqui na tua empresa, tem quanto de estoque? O cara vai te falar assim, ó, tem 30 mil de estoque. Tá, o seu custo operacional mensal é de quanto? Aí vai falar, de 10 mil reais. Tá, e você não tem R$20 por dia? Já bateu 100 mil fácil. É porque não é prioridade, entende? Sim. Se o empresário colocar como prioridade, que é o que vai gerar visibilidade para ele, existe uma estratégia que a gente usa no marketing, que é domínio do território. Legal. Então, por exemplo, imagina o teu possível cliente te ver toda semana. Aumenta ou não aumenta a chance de você, empresário, vender? Que legal. Só dele te ver, Só né? de te ver. Só dele te ver. Então, assim, às vezes não é um anúncio de venda, tá? Por isso que a jogada é diferente no tráfego pago. Eu posso ter diferentes anúncios. Eu posso ter anúncios de alcance, onde eu quero aparecer para as pessoas, para que elas me vejam. Eu não quero vender para você agora, Caio. Daqui a pouco eu te faço uma oferta, fica tranquilo. Porque se eu for muito agressivo muitas vezes, eu perco você já de cara. Legal. Então é melhor fazer com que você me descubra. Aí você fala, poxa, a Sabolan, por exemplo, talvez no Tabuão, muita gente não conhece a Sabolan, entendeu? Por mais que vocês sejam fortes. Mas provavelmente muita gente fala assim, caramba, eu passo do lado. Eu passo na Avenida Ibirama ali, mas eu não sei o que tá ali. Já ouvi falar dessa empresa, mas não sei. Então, se você monta um vídeo mostrando o caminho da tua empresa, o acesso da avenida principal, ao lado do Hospital Geral, aí você mostra a rua de acesso, você está conscientizando esse público, falou, opa, tem um lugar muito bom de limpeza do lado da minha casa, ou no caminho do meu trabalho, ou na volta para minha casa, entende? Então, o tráfego pago possibilita isso. É a produção de conteúdo na rede social, inevitavelmente, mas usando o anúncio, que é onde você vai alcançar as pessoas nos lugares certos, na idade correta que você vende. Então, você como empresário tem um número, não tem? Sim, sim. Do seu cliente ali, mais comprador? Exato. Quem mais gasta? Então, poxa, eu tenho um cliente que é o Julião, da hamburgueria. Julião. A gente tem o sistema dele, mostra o cliente ideal, a idade do cliente ideal ou o ticket
Tinha que pro cliente ideal. Que legal. Entendeu? Então, Legal. essas informações, o pequeno empresário muitas vezes ele deixa passar, e aí ele não anuncia, ele não tem um sistema, não tem nada. E pro empresário que já tá na internet, já tá, sei lá, fazendo vídeo, isso, aquilo, vamos trazer agora pro nicho da pessoa que já está. Qual que é os principais erros que essa pessoa comete na internet, que você acha? Os principais erros é você produzir conteúdo e esperar o resultado. Você é como se, por exemplo, a pessoa ela de repente comprou um treinamento, um curso, ou ela se orientou em vídeos na rede social ou no YouTube, por aí vai, e ela começa a produzir conteúdo. Só que ela tá achando que vai produzir conteúdo e vai ter cliente. Não tem. Depois de um tempinho, depois de algumas semanas ou meses, ela se frustra e ela para de produzir conteúdo. Entendi. Então, assim, a maioria, eu tava num evento agora, final de semana. A maioria dos patrocinadores do evento, bons patrocinadores com bons produtos, não trabalham rede social ativamente. Tem a rede social, mas talvez percebeu que a rede social ali, ela não posta, tem 3 curtidas. Aí o cara fala assim, poxa, pra quê gastar tempo com Não isso? funciona, né? Por As que pessoas contratar um acham. designer, por exemplo, para produzir artes para minha empresa, que eu contratar um videomaker para quê se eu posto e ninguém nem comenta? Porque Talvez seja por isso, né? ele tá esperando postar e o conteúdo viralizar. E presta atenção, você que é empreendedor, o seu conteúdo não tem que viralizar. Você tem que vender. Verdade. Tem que criar um caminho para vender. Então não importa se você postou e tem 3 curtidas. Legal. Existem nichos, Caião, que sei lá, de repente tem uma empresa que fala com diretores de empresas. O diretor de uma empresa ele não tá nem aí pra comentar um post. Ou até curtir. Só que de repente ele viu. Sim. Sabe? Então assim, eu vendo roupas. E aí eu posto lá um look e aí tem 3 curtidas. Tá bom, mas quantas pessoas foram alcançadas? Eu alcancei 500. Já pensou você de frente pra 500 pessoas numa sala? Verdade. Entendeu? Verdade. Então, assim, poxa, quando você vê a curtida, a gente vive nessa geração, né, do like. Então as pessoas ficam fissuradas nessa questão do like. Entendi. Só que, o like não quer dizer nada. É muito O bom. like. Tanto que os algoritmos hoje focam em quê? Em retenção. Verdade. Então, se você produz um vídeo de 1 minuto, que as pessoas assistem esse 1 minuto, o próprio algoritmo entrega o seu conteúdo para mais pessoas. Legal. O que é muito fato, né, que a gente precisa ver é a taxa de conversão, na verdade. Exato. Tipo assim, eu preciso mostrar para 1000 pessoas para mim vender para uma. Você já tem um número, né? Exato. Vamos supor, então o seu número é, sei lá, 0,1%. Né? Então você precisa mostrar para 1000 pessoas para vender para uma. Se você mostrar para 20 mil, você vai vender para 20. Se você mostrar para 100 Exatamente. mil, você vai vender para 100. Então esse número que é o principal e não o like, a curtida, né? E Isso é importante, eu Sim. acredito, né? E conforme o tempo vai subir, mas eu acho que é gradual, né? Gradual, com certeza. Entendi. A produção de conteúdo, assim, quando você usa. Isso que é maluco. Quando você usa o tráfego pago, por exemplo, fiz um post, coloquei R$6 no post. Cara, esses R$6 já vai alcançar uma campanha de engajamento, por exemplo, ela vai alcançar já umas 1000 pessoas. Com R$6. Aí esses R$6 vai trazer, de repente, umas 30, 40 curtidas pro seu post. Legal. Só que aí daqui a pouco, imagina você postando uma vez ao dia, né? Durante 30 dias, são 30 posts. Aí você impulsionou cada um dos posts. Investiu ali 200 e poucos reais. Certo? Aí você teve um alcance de 50 mil pessoas. 100 mil pessoas. Poxa, o que você alcançou, você consegue reimpactar essa pessoa depois. Entendi. Entendeu? Entendi. Então eu posso mostrar os meus posts, os meus anúncios, para quem curtiu os meus posts. Para quem viu os meus vídeos. E aí que o jogo começa a mudar. O pequeno empreendedor ele não precisa viralizar. E tem uma observação bem interessante, que é quando você viraliza um vídeo, você que é empreendedor, você viraliza a nível nacional e mundial. Nossa, que top. Você não viraliza o seu conteúdo na sua região. Que top. Que... Poxa, eu tenho uma loja de limpeza, por exemplo. Quem compra de você, Caião? Aonde? O meu ICP ideal são mulheres. Mulheres ali acima de 30 anos. Legal, mas mora em qual região? Mora aqui. Então, se você viralizar um conteúdo que vai pro Brasil todo, pode mexer com as suas vendas locais? Pode. Vai. Ah, não. Local aqui, talvez não, né? Sim, aí você tem um projeto na internet, aí que muda o jogo. Exatamente. Entende? Exatamente. Então, se você tem uma loja e você tem um posicionamento na internet que ensina lojistas a terem uma loja. Eu tenho uma hamburgueria que ensina pessoas a criarem uma hamburgueria. Aí muda o jogo. Que legal. Isso é muito interessante, que inclusive vem até uma próxima pergunta pra gente fazer. Qual foi o resultado mais marcante que você já gerou para algum cliente? Cara, eu tenho projetos para igrejas, né? Ah, que legal. E aí, então, assim, o que mais mexe comigo é a questão da igreja.
Eu fiz um projeto para uma igreja um tempo atrás, na Zona Leste de São Paulo, que os pastores começaram a falar: Wellington, os visitantes estão vindo para a igreja. As pessoas estão vindo para a igreja. Então, eles começaram a organizar uma equipe, né, na liderança da igreja para poder cuidar das pessoas que vinham através dos anúncios. Legal. Nós criamos vídeos mostrando a igreja. E aí, nesses vídeos, nós colocamos os pastores da igreja falando com as pessoas. Editamos os vídeos com transições de imagem onde a pessoa está falando. Aí depois eu mostro a parte do culto, parte do louvor. Depois eu mostro um corte da pregação com o áudio da pessoa falando. E aí eu voltava o vídeo nessa pessoa, convidando para o culto ou convidando para um evento, né? No caso deles foi uma inauguração. Eles estavam mudando no salão, Legal. indo para um salão maior, numa avenida. Então, assim, eles tiveram um retorno muito legal nas redes sociais, já na reinauguração no novo prédio. Olha, essa história Entendeu? parece familiar, hein? Então, isso é bem legal, cara. Porque, assim, a gente quer ganhar dinheiro, né? Deus vai nos abençoar com dinheiro, mas você conseguir ver pessoas sendo transformadas, Isso é maravilhoso. acho que é isso que motiva a gente, entendeu? É um dos principais motivos pelo qual eu faço o que eu faço. Pessoal, e esses são os patrocinadores do podcast Papo de Limpeza. Em primeiro lugar, a Sabolão, onde vende todos os itens de limpeza. John Pães, da padaria John Pães, assim, uma padaria muito boa, onde tem uma fabricação de todos os itens ali de padaria. Nelson, da NBS Gui, que vende também produtos de limpeza de diversas marcas, é uma distribuidora também. Tomás, da Contabilidade M. Schmidt. Se você precisa de uma contabilidade ou de uma assessoria empresarial, advogados, entre em contato com a Contabilidade M. Schmidt e fale com o Tomás. Vitor, dos rótulos Tricolor. Então, ele vende rótulos para produtos de limpeza e para diversos outros fins. Entre em contato com o Vitor, fala que você viu no podcast Papo de Limpeza que o Caio indicou da Tricolor. Ismael, Água Pai Filho. Se você precisa de água potável de caminhão, fale com o Ismael da Água Pai Filho. Esses caras que fazem o podcast Papo de Limpeza acontecer. Muito obrigado. Isso até vem até no nosso próximo... nas nossas próximas blocos de perguntas, né? O que mais te motiva a continuar servindo as pessoas? Porque você falou que é da Nova Terra, na Igreja Apostólica Nova Terra, do apóstolo Josué lá, e eu vejo que você é muito ativo, né? Na igreja, assim e tal. O que te motiva a servir as pessoas? Até tava falando com a pastora ali do lado, né? A gente hoje tá muito menos ativo do que era. A gente sempre teve muito, muito, muito. Hoje, com 2 filhos, muda muita coisa, verdade, né? é verdade. A rotina ali, a gente trabalha por conta. Então não tem que bater carteira, mas assim, é muita correria. Só que a gente sabe que ainda pode entregar muito mais. Então, assim, o que motiva a gente é você conseguir ver pessoas sendo transformadas. Legal. Então, por exemplo, na internet a gente consegue alcançar milhares e milhões de pessoas. Então, eu não preciso me limitar ao local, sabe? Existe um preconceito muito grande de muitas pessoas com a internet. Porque vai virar blogueiro, vai virar influencer. Poxa, influencer do quê? Do evangelho, de Cristo? Imagina você conseguir restaurar empresários, pessoas que estão com casamento destruído, homens e mulheres que estão indo para a empresa trabalhar e não conseguem voltar para casa. Então você conseguir trazer propósito para as pessoas, muda tudo. Então o que motiva a gente? É isso, cara. Conseguir alcançar pessoas, falar de Jesus para as pessoas, fazer com que as pessoas vejam Jesus em nós, no nosso trabalho. É possível conciliar trabalho, né? Família, a sua vida com Deus. Então isso é que motiva a gente. Como você faz essa sustentação, né, sendo ativo na igreja, sustentando basicamente 3 pilares, né, que é ministerial, profissional e pessoal? Como é que você lidar com isso? Eu acredito que não é fácil, né? Eu passo por isso diversas vezes na minha vida também, ao longo da minha vida, né? Há alguns anos, e a gente sabe que não é fácil. Como é que você consegue sustentar isso? Caião, acho que uma das principais coisas é você entender que existe um tempo para todas as coisas. Legal. Existe um momento que você vai conseguir se jogar muito mais no ministério, e existem momentos que você vai ter que segurar um pouco, né? Então, assim, eu queria ter mais tempo para servir no ministério, fazer mais coisas, estar em mais lugares, em mais igrejas, em mais casas. Eu tenho essa facilidade de conversar, de ministrar louvor, adoração. Então, meu apóstolo fala assim: poxa, você é completo, cara. Você consegue ir para uma igreja, você faz tudo. Você ministra o louvor, você prega, você faz tudo. Bacana. Então, assim, a minha esposa também faz tudo. Então, só que tem momentos que você fala: caixa, agora não dá. Porque eu tenho uma responsabilidade com quem? Com os meus filhos. Legal. Com a minha esposa. Aí eu preciso tirar o pé. Então, isso, para muito cristão que é empreendedor, às vezes dói. Fala: poxa, desculpa, mas eu não vou conseguir estar. Então, houve um tempo para mim que era mais difícil do que hoje. Não digo que é fácil. A gente tem que tomar um cuidado para você não esfriar. Se você ficar, não vou porque não dá, não vou porque não dá, aí você vai se deixando de lado. Sim. Você vai se afastando. Mas existem momentos que você fala: meu, agora eu não consigo.
nesse evento eu não consigo participar. Nesse culto específico ou nessa reunião específica eu não consigo fazer. Ou às vezes segurar a família e falar, ó, nesse evento nós temos um compromisso com Jesus. Que bacana. Então depois a gente faz o que a gente quer fazer. Que bacana. Entende? Então, assim, nem sempre é abrir mão da igreja. Sim, sim. Às vezes é abrir mão de um momento com a família pra você colocar num outro horário, às vezes. Às vezes você só muda o horário. Muito bom. Não precisa você abrir mão. Ó, a gente vai estar no culto das 9 às 11h30, num domingão, depois a gente vai pro parque. Legal. Então, você tem que ter essa inteligência pra conseguir, porque a criança, ela não vai entender. Ela não entende. Não entende. Não é nem o papel dela entender. E é muito pelo contrário, né? Às vezes a criança vai achar um peso isso. Isso. E não pode ser um peso, né? Ela Como pode diz- crescer não querendo frequentar Isso. E o fardo de Jesus os lugares é que você frequenta. Que legal. Até o nosso bispo, né, da nossa igreja lá, ele fala isso. Ele fala assim, se você tá cansado, descansa, mas não para. Boa. Entendeu? Descansa, né? Pega um tempo ali, Descansa, descansa. depois continua, né? E isso, Pega depois um continua. Ele tá correndo, caminha agora, vai mais devagar, mas não para. Legal. E se parar é pior. Legal, Wellington, bom saber. E assim, agora você trazendo um pouco mais, né? A conversa já andou um pouco. Qual que é o seu propósito de vida, então? Cara, acho que eu falei um pouquinho, né? O propósito principal de vida é conseguir influenciar pessoas Bacana. a conhecerem Jesus. Através de tudo que nós fizermos. Legal. Seja através do trabalho, seja através da igreja, seja através de uma conversa. Na internet, do A tráfego. internet tráfego pago. Então, assim, eu sempre falo para todos os meus clientes, eu deixo claro quem eu sou, né? Então, eu sou um cara que eu me cobro muito, eu me exijo muito de mim mesmo. Então, às vezes eu vou nas madrugadas para poder atender um cliente, projeto de um cliente, porque, assim, ele precisa ver que existe alguém sério do outro lado também. Sim. Porque eu tô refletindo quem? Eu reflito Jesus. Se eu der um mau testemunho aqui do meu trabalho, o que a pessoa vai falar? Poxa, esse crente aí não dá nem pra trabalhar com esse cristão. Aí começa a criar aquela coisa, né? Ah, é crente? Porque tem isso. Cristão é o primeiro a ser julgado, Poxa, né? cara, é muito triste. Ninguém vê que o cristão atrás tem um ser humano. A gente precisa, porque também houve muito, acho que uma falha de muitas que vieram antes de nós, Caio, de aparentar, poxa, o cristão super-herói, sabe? Sim, verdade. E a gente não é. Você tem falhas como qualquer outra pessoa. Só que aí você vende uma imagem que, não, eu sou perfeito. Eu aparente ser melhor do que os outros porque eu vou pra igreja. Entendeu? Então, isso não. Eu vou pra igreja porque eu sou ruim mesmo, cara. É verdade. Eu careço da misericórdia de Jesus. Amém. Se eu fosse bom, cara, não estaria nem aqui mais, já tinha morrido. Perfeito, só um que passou pela terra, né? Que foi Jesus. Exatamente. Que legal. Inclusive, eu conheci o Wellington, gente, num projeto que ele fez para empreendedores cristãos. Cristões, né? Cristãos. Né? Um projeto para empreendedores cristãos aqui em Taboão da Serra, né? Chama Avança Cristão, Avança né? Cristão. Avança Inclusive, a gente Cristão. precisa voltar, né? Vamos voltar. Fizemos é uma legal. vez e faltou força, Caião. É? Faltou, porque a gente tava no gás, né? Foi em dezembro, né? Eu queria fazer outro em fevereiro. E aí não consegui, por causa da correria. Correria, né? Mas a gente vai fazer vai marcar um e fazer. Não, é isso aí. Então, assim, um projeto muito bom ali voltado para empreendedores cristãos aqui de Taboão da Serra. Cara, eu gostei muito, gostei bastante mesmo. Um evento top ali, onde você consegue realmente avançar, né? Sim. Na parte de avançar com propósitos, princípios e, obviamente, o profissional. Porque é o dinheiro, todo mundo quer o Exatamente. dinheiro também. Muito legal, ô Wellington, muito bom a sua história. Vamos fazer aqui um bate-bola rápido? Com certeza, bora. Vamos lá. Família é? Tudo, cara. Fé é? Jesus. Liderança é? Necessária. Sucesso é? Conseguir cumprir o meu propósito e chamado. Sucesso é conseguir cumprir o propósito chamado. Que legal. Em todas hein? as áreas da vida, seja com a minha família e em tudo que eu colocar as mãos. Que legal. Empreender é? Desafio. Desafio. Um versículo que te inspira. Que me inspira um versículo? Se me ouvides e quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Olha que bem. Isaías 11:19. Benção. Um livro que mudou sua vida. Bom dia, Espírito Santo. Um dia Espírito Santo. Bem Um Henrique. conselho para quem está começando No empreendedorismo? no empreendedorismo. No empreendedorismo, na vida cristã. No empreendedorismo, assim, busque referências, assim, sérias. Legal. Porque estude bastante, porque é muito difícil empreender no Brasil. E a vida cristã é a mesma coisa, busque mentores, líderes sérios, né? Que você consiga se expor, mostrar suas fragilidades. Pessoas que vão conseguir conduzir você a Jesus, discipular você, confrontar, que é o mais complicado. As pessoas não querem ser confrontadas.
Então, as pessoas mudam de igreja, vão pra lá e pra cá porque elas não querem confronto. É verdade. Entende? Assim na parte cristã, na parte empreendedora, É. na parte pessoal, A gente não todas gosta, as né? áreas, a gente não gosta O de ser ser humano não confrontado gosta de ser confrontado. e não gosta de receber, às vezes, uma repreensão, né? Sim. Sendo que a repreensão é bíblica, né? É que dá um fogo estranho em nós, né? É. A repressão dá um fogo estranho, tem que controlar esse fogo estranho. É. Mas se você conseguir suportar esse processo, com certeza você vai avançar muito em Deus. Que legal, que bacana. E pra gente encerrar, Wellington, se hoje você tivesse apenas 1 minuto para falar com uma pessoa que está desanimada, sem direção e pensando em desistir dos seus sonhos, da sua família ou até da sua fé, qual seria a mensagem que você deixaria para ela? Bom, eu diria para não desistir de tudo. Que existe um Salvador que te ama e quer transformar a sua história, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Por mais difícil que possa parecer o seu cenário atual, isso não se compara com aquilo que Deus projetou para você, para sua casa, para o seu negócio, enfim, para todas as áreas da sua vida. Então eu diria para conhecer a Jesus, aceitar a Jesus e permitir que Jesus transforme a sua história. E aí, se permitir isso, tudo muda. Não vai ser mais fácil, mas tudo vai fazer sentido e tudo vai mudar. Olha que frase legal, hein? Não vai ser mais fácil, mas tudo vai fazer sentido. É Muito porque bom. a gente acha que vai ser, aceitei Jesus e tudo vai ser fácil, né? Não é. Não é, cara. Aí que as coisas ficam, muitas que a coisas provação pioram, vem. né? Umas provações começam a vir de uma forma muito... porque o inimigo não tá nem aí para quem não entende isso. Inclusive tem pessoas perdidas dentro de casa, né? Dentro da igreja. Isso, né? Então, se você conseguir que Deus, permitir, aliás, que Deus comece a mexer com a sua estrutura, as coisas, o que está em oculto vem a ser revelado e as coisas começam a ser confrontadas e mudadas. O inimigo não vai querer. Sim. Então, por isso que algumas coisas ficam um pouco mais difíceis. Que legal. E faz parte do processo. Mas com Jesus, só dá pra seguir Que adiante. legal, Wellington. Que papo legal. Bom, qual é as suas redes sociais para o pessoal seguir lá você? Cara, se colocar o Wellington Abreu, ou oficial Wellington Abreu no Instagram, vai me encontrar. Produzo conteúdo lá. Tô me organizando para produzir mais conteúdo agora. Legal. Tô querendo montar um canal, ainda não montei no YouTube. Sua esposa também, desculpa falar, mas ela trabalha com... A minha esposa trabalha com furo de orelha humanizado. Furo de aquele orelha furinho humanizado, que a que pessoa não sente dor. Então as mães de bebês, de crianças, buscam esse procedimento. E mulheres também querem colocar brinco na orelha, ou piercing na orelha, ela faz. Que é um procedimento sem dor. É diferente daquele que chega na farmácia e fura rápido, né, com a pistola. É um protocolo diferente, dura 1 hora o atendimento, coloca a pomada anestésica, bem legal. Olha que diferente. E também faz reconstrução da orelha. Então a pessoa que usava alargador, ela faz a reconstrução da orelha. Enfim, nós temos um estúdio também, que estamos ampliando, né? Que legal. Quais as redes sociais dela? Ela tá em Nafarone. Tainá Farone, isso. Que legal. Farone, coloca Tainá Farone e encontra ela. Vai achar ela. Vai achar ela. A gente Legal. tá ampliando a parte do estúdio agora, depois mais pra frente vem algumas novidades aí. Muito bom. A parte de estética, né? Mas é isso. Ela também trabalha com pessoas, faz análise de temperamentos, que é uma área que muitas pessoas não conhecem, né? A parte de temperamentos, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, como isso influencia dentro de casa, Sim. como isso influencia na empresa, com os filhos, no casamento. Então ela faz essa parte de análise, ajuda pessoas também. Faz palestra, minha esposa é uma benção. Que legal, benção. Fala seu telefone aí pro pessoal entrar em contato, Bom, se quiser fazer WhatsApp. tráfego pago e tudo. Perfeito. O WhatsApp é 11 98504 1280 ou no WhatsApp, tá? 11 97633 4238. Isso aí, a gente vai deixar aqui, né, as redes sociais, vai deixar aqui o telefone do Wellington para você entrar em contato. Se você tiver aí fora do digital, quiser entrar no digital, ou quiser avançar sua empresa ainda no digital, fala com o Wellington Abreu, que esse é o cara. Obrigado, viu, Wellington? Obrigadão pelo convite. Deus abençoe o projeto mesmo. Se precisar, Amém. a gente está à disposição. Amém. Obrigado, viu? Gente, esse foi o nosso Papo de Limpeza, assim, um podcast que une propósito, une empreendedorismo, une histórias motivacionais cada vez mais. O Papo de Limpeza é voltado aqui para esse tipo de pessoa. Eu abri a minha fábrica para colocar um podcast, trazer pessoas aqui dentro, aqui da minha fábrica de produtos de limpeza para avançar, ajudar você a avançar. Muito obrigado e não perde o próximo episódio do Papo de Limpeza. Valeu!